Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, ao vencedor, dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Santa Isabel da Hungria, esta mulher da nobreza, ela acolheu de uma forma linda esse versículo, este refrão do Salmo responsorial. Ela venceu. Venceu por ação da graça de Deus. Venceu porque pela fé se abriu à graça da conversão, e por isso hoje a igreja celebra a sua memória para dizer que ela sentou-se junto ao trono de Deus. A graça de Deus honrou esta mulher. Mas, ao mesmo tempo, esta mulher, em sua liberdade de fé, ela acolheu a graça de Deus a ponto de seguir Jesus, procurando no seu dia a dia viver o amor em relação aos irmãos e irmãs e, sobretudo, aos mais necessitados. A história conta que esta mulher, Santa Isabel da Hungria, aproveitava-se do fato de ser uma mulher da nobreza para poder manifestar a caridade de Deus em relação aos mais necessitados. Importante recordar que domingo passado nós celebramos em toda a igreja o 4º Dia Mundial dos Pobres. O Papa Francisco nos faz esse convite para que nós estendamos a nossa mão para socorrer os mais necessitados. Assim foi a vida de Santa Isabel da Hungria. Sentou-se junto ao trono de Deus, viveu a experiência da vitória em Cristo Jesus, porque muito amou. E muito amou de forma concreta. Como nós ouvimos no começo desta celebração, depois que o seu marido veio a falecer, ela se inscreveu na Ordem Terceira Franciscana, inspirada pelo carisma franciscano. Ela se colocava dia após dia a serviço dos mais necessitados, a ponto também de usar dos seus bens para construir um hospital. Estamos aqui em pleno século XIII, com uma realidade de saúde, uma realidade sanitária muito fragilizada. Imaginemos que naquela época as pessoas ficavam doentes, as pessoas tinham uma estimativa de vida muito curta. E essa mulher não apenas construiu o hospital, não apenas procurou custear todos os serviços hospitalares para o bem dos enfermos, mas ela mesma, quantas e quantas vezes, como contam os testemunhos da época, ela mesma servia os enfermos. Ela mesma cuidava deles. Justamente porque uma mulher que acolheu a graça da conversão. Conversão testemunhada na prática do amor, na prática da caridade, em relação aos mais necessitados. Essa conversão que o evangelista São João, autor do livro do Apocalipse, também nos apresenta na primeira leitura desta Santa Missa, o anjo do Senhor que fala à igreja de Sardes e à igreja de Laodiceia. Comunica uma mensagem que é um apelo à conversão. Irmãos e irmãs, devemos todos hoje, diante do testemunho de Santa Isabel da Hungria, nos perguntar como vai a nossa conversão, como vai o nosso processo de abertura do coração, de abertura da nossa liberdade à graça da conversão, ao amor de Deus, que se verifica no amor efetivo, no amor concreto aos irmãos e irmãs. Nunca é demais suplicar ao Senhor que
Ele nos dê a graça de um coração convertido ao seu amor. Nunca é demais. Como aconteceu também com Zaqueu, como nós ouvimos na proclamação do Evangelho deste dia. Zaqueu tinha o interesse de conhecer Jesus, uma vez que Jesus estava passando por ali, pela cidade de Jericó. Ele era um homem rico, chefe dos cobradores de impostos e, portanto, também um homem publicamente odiado, muito odiado, um homem rejeitado, mesmo tendo muita riqueza. Mas ele procurava ver Jesus sinceramente. Ele abria o seu coração para uma graça especial. E aí, quando Jesus se encontra com Zaqueu, Jesus toma a decisão de entrar na casa de Zaqueu. A casa física, a casa que é o lugar da moradia da família. Mas, antes de tudo, Jesus entra na casa do coração de Zaqueu, provocando a conversão, a ponto de Zaqueu tomar a decisão de dar a metade dos seus bens aos pobres e de também restituir 4 vezes mais àqueles que eventualmente ele enganou, ele defraudou, porque era chefe dos cobradores de impostos. Imaginemos que neste serviço de cobrar impostos, imaginemos que Zaqueu deve ter cometido, muitas violências, muitos atos de violência, de agressividade, de desrespeito. Mas agora a salvação entrou na família de Zaqueu, a salvação entrou no coração de Zaqueu. Irmãos e irmãs, aproveitemos da graça que o Senhor nos oferece nesta Eucaristia, para que também nós possamos dar passos mais concretos, uma abertura ainda maior do nosso coração à graça da conversão. Conversão que se verifica também nesta decisão firme, nesse propósito bonito de prestar ajuda, de prestar auxílio às pessoas mais necessitadas. Ainda sob a graça, o apelo do Papa Francisco, neste 4º Dia Mundial dos Pobres, que nós possamos fazer valer a graça da conversão que o Senhor nos dá hoje, para que estendamos a nossa mão em favor dos mais necessitados. Os pobres que sofrem na carne, os pobres materialmente falando, mas também os pobres que vivem situações de aflição, de medo, de angústia, pessoas que vivem na realidade da solidão e, portanto, são pessoas, são irmãos e irmãs que necessitam da nossa presença, do nosso carinho, do nosso apoio, da nossa intercessão, da nossa ajuda, assim como fazia Santa Isabel da Hungria. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que esta Santa Eucaristia seja um momento precioso para que se incremente na nossa vida a graça da conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.